gelada. Oh, quesada. Oh, dos mesmos criadores de Credencial de Bêbado Não Tem Dono. E quem tem credencial tem medo. Vem aí a lei do Gil das credenciais. Vale tudo, só não vale liberar a credencial. Vamos parar de palhaçada. Vamos! A nossa, hein? Cervejinha bávara, né? Aproveitar a ocasião do título do Bayern de Munique. Não é essa a patrocinadora do clube. A Paulaner é aquela tradicional cerveja que os caras jogam na cabeça um do outro durante a comemoração. Rolou isso lá na Allianz Arena, mas uma Erdinger Weissbier também não está nada mal. Não dá pra criticar. Pô, Quessadinha, você é um desorganizado, hein? O gelado era pra ser sexta, tá sendo no domingo. Você não fez vídeo ontem depois do Derby de Lisboa, não fez vídeo ontem depois de Mirassol 2, Corinthians 1. Não falou nada do título do Bayern. O que tá acontecendo, cara? Tá acontecendo que eu resolvi viver um pouco. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Foi isso que eu falei na sexta e no sábado. Falei, vou aproveitar depois de uma semana intensa de semifinais. Aliás, semanas, né? Intensas de semifinais da Liga dos Campeões, para tirar o atraso também da minha vida pessoal. Então, tá segurado aí, pô. E aproveito também para falar sobre todos esses temas aí que eu fui citando, mais os temas que vocês me mandaram na sexta-feira, e mais também o 4-3 do Barcelona para cima do Real Madrid hoje. Acabei de assistir. O Barcelona não sabe jogar mal, né? Assim, não sabe ter um jogo monótono. Acho que essa é a lição que a gente fica dessa temporada. Enfim, tem muita coisa para falar, então, sem perder tempo, deixa eu dar mais uma goladinha, vai. Muitas perguntinhas aqui sobre Bundesliga, título do Bayern, né? Eu tenho muita gente que é torcedora do Bayern de Munique no Brasil. Road Big Dream manda aqui, como é que vai ser a festa com cerveja? Já foi, vamos falar sobre ela. Gente perguntando sobre os destaques do título, então vamos fazer aqui um panorama geral e a importância e a relevância deste título para o Bayern nessa temporada. No Bayern de Munique, passar uma temporada sem títulos, como foi 23-24, significa uma revolução. O clube mudou muito depois do que aconteceu na temporada passada. Mudou treinador, isso talvez seja a face mais próxima do público. Mudou direção esportiva, mudou gente no comando de várias áreas estratégicas dentro do clube. Pressionou a diretoria mais velha, né? O Uli Hoeneß, Rummenigge, o próprio Rainer, internamente. E os caras priorizavam nessa temporada reconquistar a Bundesliga. Dentro do Bayern de Munique, o título mais importante, isso se você conversar com qualquer um lá dentro, direção, torcedor, tudo, na Baviera, é a Bundesliga. Depois vem uma Liga dos Campeões, depois vem a Pokal, depois vem o Mundial de Clubes, depois vem tudo isso. Não necessariamente nessa ordem, mas só para vocês entenderem que para o Bayern não ganhar a Bundesliga é uma catástrofe durante o ano. Pô, Quessadinha, mas por que isso? Porque o Bayern é muito dominante na Alemanha. Então, o Bayer Leverkusen ter feito o que fez na temporada passada deu uma mexida nas estruturas bávaras e a prioridade era voltar a vencer a Bundesliga. Eu tenho minhas críticas nessa temporada a alguns pontos do trabalho do Kompany, especialmente dentro da Liga dos Campeões. A derrota contra o Barcelona, a forma com que abordou os playoffs contra... Primeiro ter ido aos playoffs, pois a forma com que abordou contra o Celtic, perigando inclusive na Allianz Arena, fazendo jogos ruins. A derrota para o Feyenoord da forma que foi, né? A instabilidade da equipe em gerir resultados e não saber ter repertório para travar certos momentos do jogo, se lançando ao ataque e tomando contra-ataques, como por exemplo contra a Inter de Milão, né? O time esteve à frente no placar e não conseguiu dar luta no Giuseppe Meazza. O time conseguiu empatar um jogo na Allianz Arena e ainda perder, tomando um contra-ataque do Fratesi. Então, assim, tem muitas coisas, especialmente da Liga dos Campeões, que eu acho que o Kompany precisa aprimorar. Agora, na Bundesliga, não.
Na Bundesliga, não. Foi uma campanha de excelência do Bayern de Munique. 11 pontos de diferença para o Bayer Leverkusen, atual campeão. Melhor ataque da competição, com mais de 80 gols, melhor defesa da competição, com 29 gols apenas sofridos. Foi o time que mais criou chance, foi o time que tem o artilheiro da competição, Harry Kane, tem o melhor garçom da competição, tem o melhor meio-campista da competição, Joshua Kimmich. A campanha do Bayern, ela é muito, muito, muito boa, assim, em números também, em números individuais e coletivos, né? Eu tava dando uma olhada aqui nos números do Harry Kane, por exemplo. Cara, artilheiro absoluto, 24 gols em 29 partidas e mais 9 assistências. O Olise, melhor assistente com 13 passes por gol. O Joshua Kimmich, jogador com mais ações com bola ofensiva, né? Em termos de passes decisivos e passes que depois vão resultar em finalizações. Obviamente algumas no alvo, outras não. Mas passes decisivos ele lidera e o cara que controla o meio campo. Então assim, o Bayern tem e teve nessa campanha uma autoridade muito grande. E isso é uma resposta importante para a direção. Quando me perguntam aqui, mas o trabalho do Kompany é bom ou ruim? O Kompany continua para a próxima temporada ou não? Óbvio que continua. A prioridade do Bayern era retomar a Bundesliga. E isso foi feito. A direção está satisfeita, os jogadores estão satisfeitos com o trabalho do Kompany, e agora, obviamente, que na próxima temporada um passo à frente tem que ser dado, né? E esse passo é consolidar alguns processos e ter mais desenvoltura, especialmente nessas competições que demandam ao Bayern de Munique, por exemplo, mais atenção, mais foco, mais repertório defensivo, mais sobriedade defensiva, coisa que faltou. Mas, por exemplo, na Pokal, a eliminação para o Bayer Leverkusen vem também de uma causalidade, o Neuer sendo expulso da forma que foi. O time não fez um jogo horroroso, mesmo com um jogador a menos, mas acabou caindo na Copa da Alemanha. Agora, a avaliação geral, é importante que vocês saibam, é boa sobre o trabalho do Kompany. E aí, elencando aqui, porque teve gente me perguntando quais foram os destaques do título, não tem como ser diferente. Acho que o Harry Kane é o nome do título. Pela história criada, por ele já ter sido o jogador e mais importante na temporada passada e ter repetido o sucesso da temporada passada em números nesta temporada, né? Mais de 40 gols e tal, não na Bundesliga, mas no geral. É um cara que chegou por 100 milhões de euros, sendo a contratação mais cara da história do clube, e caiu como uma luva, não apenas dentro de campo, mas no conceito daquilo que os torcedores, a direção, as pessoas na Baviera acreditam ser o jogador ideal, que olha primeiro para o clube, para o time e depois para os seus objetivos pessoais. E o Harry Kane, ele é um agregador. Ele dentro de campo é um facilitador, ele facilita a vida dos outros, mas fora de campo ele é um agregador. Ele é um exemplo, não é à toa, é o capitão da Inglaterra, no discurso, nas atitudes, e ele representa muito dos valores do Bayern de Munique. Então é muito bonito você ver um jogador se encaixar tão perfeitamente, e isso também quebrou um paradigma na cabeça dos chefes no Bayern de Munique de pagar caro por jogadores certeiros, né? Todo mundo sabia que o Harry Kane ia dar bom no Bayern de Munique, mas o quão bom ele foi, talvez superou até muito as expectativas, né? Os números são impressionantes e, sinceramente, eu acho que é o casamento ideal e que bom que, para ele, termina com essa história de um cara sem títulos, sendo o cara que é, com a qualidade que tem. Muito legal ver ele, enfim, levantando o troféu da Bundesliga ontem com o time inteiro atrás, junto com ele, comemorando nas redes sociais, tomando banho aí de cerveja, aplaudindo, sorrindo e tirando esse peso das costas, né? Ele, para ganhar título na Europa, o Bayern de Munique é o lugar certo. E o Bayern precisava do Harry Kane e o Harry Kane precisava do Bayern. E eu acho que não vai parar por aí, tá? A gente já vai falar mais de contratações aqui, mercado e tal, mas se o Bayern fizer o que está prometendo fazer na janela de transferências, o Bayern vem muito forte para a temporada que vem para ganhar Bundesliga, para ganhar Pokal e para brigar na Liga dos Campeões. E o Harry Kane é o líder para mim, é a cara desse título.
sendo que teve outros jogadores e tivemos outros jogadores com é, possibilidade de levar esse status enfim, melhor jogador da temporada na Bundesliga. O que o Olise jogou e serve também esse encaixe perfeito como uma luva é brincadeira. As assistências, os gols, a forma com que ele compensou a deficiência de outros jogadores da posição durante a temporada. Estou falando de Sané, estou falando do Coman, estou falando do Gnabry. O Olise chegou e falou assim, gente, valeu, vocês tiveram aí a sua história no clube, mas a posição é minha. Ganhou a posição, jogando muita bola, e para mim é o segundo cara dessa conquista. E o Kimmich, no meio campo, se afirmando novamente no setor, é o terceiro, porque foi realmente o condutor, né? 90% de média de acerto de passe. O Kimmich realmente fez uma temporada absurda, dos melhores meio-campistas do mundo. Ele, o Vitinha, o Pedri, obviamente, que eu já fiz inclusive vídeo aqui no canal, mas o Kimmich foi muito bem. Então, para mim, a nota da temporada do Kompany é uma nota 8. É uma nota 8. Não ganhou a Pokal por circunstâncias, podia ter ido melhor na Liga dos Campeões, mas caiu para uma Inter de Milão, que é, para mim, a favorita a vencer o título. Então, foi uma boa temporada de estreia e esse título é muito importante para a torcida bávara. Tem muita gente me mandando pergunta também sobre o Thomas Müller, né? A despedida dele ontem foi muito bonita, cara. Foi muito bonito. Ele com o megafone, na torcida, diante dos seus, comemorando, também levando tal banho de cerveja. Quando foi substituído, um corredor aplaudindo ele de pé. Enfim, foi lindo, foi lindo. E teve uma galera, o Igor Reis aqui me pergunta se há chances dele ir para o Brasil. Eu vou responder bem objetivamente. Eu acho muito difícil o Thomas jogar no futebol brasileiro. Para não dizer impossível, porque é impossível dentro do futebol. A gente sabe que é complicado cravar. Mas, inclusive, eu tô achando que ele vai pensar muito bem. Isso também é informação, tá? Um pouquinho. Não é só feeling. Em se aposentar. Eu acho que, nesse momento, passa algumas possibilidades na cabeça do Thomas Müller. Ganhar dinheiro, se ele continuar, vai ser na MLS. Tem vontade de morar nos Estados Unidos. Mas também a questão de parar de jogar passa muito pela cabeça do Thomas. Eu acho até justo, porque, pô, já é uma carreira longa, é um jogador que não tá novo, e é um jogador que tem muita coisa no contexto fora futebol para ele, e paixões diferentes, né? Eu acho que ele continua no Bayern de Munique, vai ser um diretor esportivo, de repente até um treinador. Eu acho que tem características de treinador. Eu conversei com o Lothar Matthaus antes do jogo contra a Inter de Milão, na Allianz Arena. Ele me disse que acho que treinador não, porque ele é um cara muito comunicativo e que talvez seria mais a face do clube, né, nos tempos atuais, mas eu acho que ele é um cara que percebe muito de futebol, inclusive percebe tanto que supriu durante a carreira características técnicas para ser o jogador que foi. Ele foi sempre muito inteligente na leitura dos espaços, né, e essa é a grande característica do Thomas. Mas, de qualquer maneira, ele tem fazenda, é um cara do campo. Ele é um cara do campo, né? Ele é um caipirão na Baviera, né? Tem fazenda com cavalo, tem outras atividades, né? Às vezes a gente acha que o cara é só jogador de futebol, né? Mas tem muita gente que tem outras atividades. E ele termina a carreira, para mim, eu não vi, eu já falei sobre isso, mas eu não vi o Beckenbauer, eu não vi o Rummenigge, eu não vi o Bright, não vi o Gerd Müller, não vi o Lothar Matthaus, não vi esses caras todos. O Klinsmann, sei lá, não vi. Mas eu vi o Thomas. E para mim o Thomas é o maior jogador da história do Bayern que eu vi. Os números são impressionantes, né? 750 jogos. E ele completou exatamente no jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Impressionante. 248 gols. É o terceiro maior artilheiro da história do Bayern de Munique. 274 assistências. Ele é o maior assistente da história do clube. Títulos: 2 mundiais de clubes. Eu tenho que ler, porque senão eu vou esquecer de algum. 13 vezes campeão da Bundesliga. 2 vezes campeão da Supercopa. 6 vezes da Pokal. 2 vezes campeão da Champions. E aí no campeão do mundo com a seleção. Cara, tem muita conquista. 8 vezes da Supercopa da Alemanha. Tem muita conquista. Muito título.
Tem um vídeo dele que circula nas redes sociais do Bayern de Munique, ele com todos os títulos. Eu achei curioso, até acho que foi o Rainer, que é um torcedor do Bayern, no Twitter, colocou: pô, a taça da Copa do Mundo fica meio perdida ali, é meio avulsa, meio aleatória diante de todos os títulos que esse cara tem. 25 anos de Bayern e camisa 25 nas costas. Em 2025 era o final dos sonhos, terminar com a conquista da Liga dos Campeões, obviamente. Mas termina com a Bundesliga e eu acho que é um dos jogadores que eu vou ter na minha memória para sempre. Não só de ter tido a honra de entrevistá-lo algumas vezes, sempre com muito bom humor e sempre com muito carinho ao Brasil, mas também pela história que ele escreveu no futebol alemão. Eu acho que o rótulo de subestimado acabou. Ninguém conversa seriamente e fala que o Thomas não foi um bom jogador. Um grandíssimo jogador. A não ser os malucos. E para maluco eu não dou palco. O J.R. Brito manda aqui. Com o Dorival Júnior, estamos vendo que o problema maior do Corinthians são alguns jogadores e não o técnico. Eu não acho que isso seja um chá revelação, né? Eu acho que quem acompanha o Corinthians sabe que alguns jogadores não têm condições hoje, e eu sempre faço o parêntese hoje, porque o cara pode, em determinado contexto diferente, ir muito melhor do que ele foi no Corinthians. Por exemplo, você vê o caso do Antony, né? Muita gente já dava como um meme, uma piada no Manchester United, do cara tá jogando o fino da bola no Betis e com chance de ganhar a Conference League, enfim. Então você não pode colocar uma pá de cal na carreira de alguém. Mas hoje tem jogadores, especialmente do sistema defensivo, que não tem condição. E a gente já sabia com o Ramon e agora a gente sabe também com o Dorival. Ontem perdeu para o Mirassol. Eu não gravei vídeo aqui. Como já disse, estava até de ressaca. Não vou mentir. Eu sou honesto. Não tinha condições de abrir a câmera. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o Dorival ele vai proteger os jogadores. Mas eu espero que o discurso do Dorival diante das câmeras seja de proteção, mas por trás ele esteja trabalhando junto com a diretoria para reforçar o sistema defensivo. Nenhum zagueiro do Corinthians dá garantias hoje. O Corinthians tem Kaká, Gustavo Henrique, André Ramalho, Félix Torres, Tchoca, João Pedro. Nenhum deles está bem, cara. Nenhum deles dá segurança ao torcedor. Quer dizer que tem que mandar todo mundo embora? Não, mas tem que contratar pelo menos um zagueiro top de linha, que vai chegar e vai ser titular imediato, e um outro com uma boa perspectiva de titularidade. Porque também tem uma coisa, jogador bom e muito bom melhora jogador, eu já falei isso aqui. Então, de repente, você colocando um cara muito bom, do lado dele o André Ramalho vai melhorar. O próprio Gustavo Henrique. O Kaká eu gosto menos, não vou negar. Félix Torres também, gosto muito menos. Ou até mesmo o João Pedro, vai recuperar a forma. Enfim, jogador bom pode melhorar jogador. Agora, do jeito que tá, pô, muitas vezes parece um circo, cara. Muitas vezes parece que os caras estão fazendo de propósito. E não é, eu sei que não é. Mas estão vivendo um momento muito ruim. E o Dorival, se não sabia disso, não pode querer vender para a torcida que está vendo isso já há muito tempo, que tem solução, que não pode criticar o Félix Torres. Deve-se criticar o Félix Torres, e de uma forma efusiva. O cara que quase tirou o título paulista do Corinthians esse ano. Que talvez seja a única coisa muito boa que o Corinthians conquiste esse ano. Então o Dorival ele tem que entender que ele chegou agora, mas a sensibilidade dos outros também vale. E a torcida do Corinthians está farta. O Corinthians contra o Mirassol ontem teve alguns problemas de personalidade, de atitude, especialmente no segundo tempo, que não condizem com a disputa de um campeonato brasileiro. Você não pode entregar de bandeja o jogo para o adversário, você não pode ter falta de fome, falta de foco. Coisas aconteceram que também são cabíveis de críticas. Já vou falar do Memphis, mas especialmente a postura da marcação do Corinthians. O Mateuzinho vacilou em alguns lances ontem. O Corinthians
ficou mano a mano, né? Em superioridade numérica, inclusive o Mirassol, em algumas jogadas de ultrapassagem, tomando bola nas costas, lá ele do Reinaldo, um jogador sênior praticamente, no final da carreira, do jeito que tomou, ultrapassagens e os gols que tomou e tal. Então são erros individuais, mas também ontem o coletivo do Corinthians foi muito mal. E isso é preciso ser revisto. Sim, Thales Magno mal mais uma vez. Alguns jogadores estavam abaixo ontem, mas eu acho que foi uma questão também de postura. Sabe? Você sai na frente, você tem a oportunidade de vencer um jogo que é importante dentro do contexto do campeonato e ter uma postura ruim. Merece perder, o Corinthians mereceu perder do Mirassol ontem. E aí um parêntese pro Memphis, tá? Que eu sei que tem gente me mandando mensagem aqui. O Memphis, ele precisa entender o momento do Corinthians. O momento do Corinthians não permite ele, com o jogo 0-0, cavar um pênalti. Mas eu não vou aqui ficar criticando e batendo de torto e a direito no Memphis, porque se eu elogio quando ele pisa na bola contra o Palmeiras, e eu não tô falando só de mim, não tô falando de mim especificamente nesse caso, né? Mas se eu gosto, e tô falando do torcedor, quando ele sobe em cima da bola contra o Palmeiras, é irreverente. Uma caneta com elástico durante o jogo, no meio de campo, é irreverente. Uma jogada de efeito no ataque, irreverente. Provocação, irreverente. Eu não posso condenar uma cavadinha. E, aliás, a cavadinha não foi ruim, tá? É que o Walter foi muito bem. Ele vai bem na cavadinha. Talvez um pouquinho mais de força. Mas não foi aquela cavadinha do Pato no Dida. E também não foi a cavadinha do Pato no Dida no sentido do momento. Nós estamos falando das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele cavou no jogo que estava 0-0 contra o Mirassol. Não foi decidindo um título, não foi perdendo um título. Você está passando pano aqui, Sadia? Não, eu acho que ele deve entender que nesse momento o Corinthians não está sólido o suficiente para ele desperdiçar uma oportunidade dessa. E eu acho que o Dorival tá certo em conversar com ele. Fala, Memphis, cara, já tá difícil. Fora que você fazer isso, você motiva os caras do outro lado. O Mirassol começou a jogar mais bola, correr mais, lutar mais, brigar mais, porque os caras se sentiram, entre aspas, ofendidos com o que o Memphis fez, que eu também acho uma loucura isso, mas tudo bem. Pode sacanear dentro de campo e tal, mas, pô, é um recurso. O cara deu uma cavada, podia ter batido forte, podia não ter batido assim daquela forma, mas eu não vou crucificá-lo. Acho que ele está errado? Sim. Por conta do momento do Corinthians de não ter o luxo de perder oportunidades. O Corinthians não é um time que cria 200 chances no jogo. Quando for, talvez bater assim é legal. Agora, eu não posso condenar o cara quando chega o Pirlo e cava na final da Copa do Mundo, quando vem o Zidane e cava em final de Copa do Mundo, e eu bato palma. Então, quer dizer, eu bato palma quando dá certo e eu condeno quando tá errado. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Então, assim, eu acho que o momento não é para aquilo, mas também não é para crucificar o cara, tanto que ele dá mais uma assistência, né? O gol do Kaká, a assistência dele. O Memphis é um cara assim. A gente vai ter que aceitar algumas coisas do jeito que ele gosta e joga futebol, porque senão também não seria o Memphis. Muitas vezes eu falo do Cristiano Ronaldo, né? Tem gente que não gosta das declarações do Cristiano Ronaldo, da arrogância dele, enfim, da obsessão dele por jogar todos os jogos e não aceitar banco de reserva. Eu falo, mas esse é o combo Cristiano Ronaldo. Ele não seria o Cristiano Ronaldo se ele não fosse maluco assim, vidrado assim. Então, às vezes, a gente quer moldar um jogador para aquilo que a gente acha ideal, mas cada um vai ter a sua característica. Acho que nesse caso era evitável e que bom que foi no início do Campeonato Brasileiro e não numa semifinal de Copa do Brasil, por exemplo. A sequenciazinha aqui para nós. O Knetcher, um abraço aí pra galera da Irlanda. Melhor jogo de todos os tempos in person foi Inter e Barcelona. Pra mim, o melhor jogo que eu já cobri da Liga dos Campeões foi Inter e Barcelona. Knetcher, assim. E olha que eu já vi coisa, hein? Finais especiais, tipo Real Madrid e Juventus em Cardiff. A vitória lá, a virada do Tottenham pra cima do Ajax, do Lucas Moura. Ah, teve agora Benfica e Barcelona, o 5-4. Enfim, mas esse foi loucura, cara.
O meu depoimento no vídeo pós-jogo, quem não viu vai ver depois, é muito com base nessa catarse que aconteceu dentro do estádio, né? Jogador quase desmaiando dentro de campo, né? O Fratesi, depois de fazer o quarto gol, de tanto gritar, de tanto explodir e sucumbir à emoção dentro do estádio, equipe médica correndo para lá e para cá para atender gente nas arquibancadas passando mal, enfim. Loucura, cara, chovendo. Noite apoteótica, assim. Foi bom. Foi bom demais, cara. Eu tô vivendo. E o foda é que, assim, eu tô vivendo nessa noite até agora, cara. Tipo, às vezes eu tô tomando um negocinho. Ontem eu tava tomando aqui com os parceiros, né? Os padrinhos de casamento meu que chegaram pra morar em Portugal. E o cara tava falando lá, contando umas histórias. Um abraço, um beijo pro Isa, inclusive. Pô, eu parei assim, olhei pro. Tava olhando pro nada. Não tava nem ouvindo o que ele tava falando. Tava lembrando do jogo, assim. Às vezes vem na cabeça a loucura que foi. O Ezequiel Bryan manda: como você faz para estudar novas línguas? Eu não sou um cara que tem facilidade com línguas. Desculpa. Ai, maldição. Tô preso na quinta série. Isso é culpa do Beckler, cara. Isso aí é culpa dele. Me influencia. Cara, eu fiz agora um curso de verão em alemão, né? Fiz o nível um. Muito, muito complexo, muito difícil. Já sei algumas coisas, eu consigo perguntar de onde o cara é, quantos anos o cara tem, conta até 100. E olha que depois dos 20 fica mais complicado ainda, porque o 23, por exemplo, você fala 3 e 20, né? Não 23. Sei as direções, a hora, enfim, essas coisas básicas que você aprende no nível um de inglês. Mas eu me senti um universitário, né? Depois dos 35 anos, numa sala com uma galera que tinha 18, 19 anos. Senti velho, né? Velhice. Mas, por exemplo, o espanhol, eu tenho um bom nível. Não acho que é ruim, não acho que seja ruim, não. O italiano, eu não parlo italiano, pero capisco italiano. Então eu entendo um pouquinho, né, com muito tempo assistindo Terra Nostra, mas para falar a verdade eu não falo. Gostaria de falar, inclusive é uma língua mais fácil, para mim eu acho muito mais fácil o acesso do que outra qualquer. E o inglês eu morei fora, né? Morei na Irlanda há um ano, então aprendi com isso. Eu acho que para quem tem dificuldade de aprender, morar no lugar é fundamental. E eu sou uma dessas pessoas. Agora, tem gente que abre aí o YouTube e fica vendo aula e daqui a pouco tá falando russo. Pô, aí eu acho que o cara realmente é diferenciado. Diferenciado. O Vonner, seu top 5 videogames. Sem pensar muito, gol. Videogame é o console? Pô, se for o console, eu acho que o PlayStation 2, o PlayStation 1, eu tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. É. Eu não tive o Nintendo 64. Eu não sou da época de Atari, eu não sou tão velho assim. Desculpa quem é da época da Atari aí. Não, mas é isso. Não tem, não tive Game Boy. Mano, isso aí é coisa de Playboy, velho. Eu sou de São Miguel Paulista. Tá maluco? E olha aqui, os videogames que eu tive foram outros que me deram, outras pessoas. O meu tio, Leandro Quesada, era viciado em videogame. E ele me deu, quando eu ficava velho, ele trocava, ele me dava. Então, basicamente isso. Mas eu acho que o PlayStation 2, assim, o PlayStation 2 foi. Ou foi o PlayStation 1? Aquele que levantava assim. Depois vocês deixam aí nos comentários. Era o 1, né? Eu acho que o PlayStation 1 foi o mais marcante da minha vida. Que assunto aleatório, hein? Murilo Vazzi. Quesada, o que houve com o projeto do Tottenham? Só merecia um time mais competitivo? O Tottenham pode ganhar a Europa League, né? Alguma coisa muito errada ali, né, cara? Porque vários treinadores passam por lá e falam a mesma coisa. É o time do senhor Levi, como diria o José Mourinho. Mas eu não sou um profundo conhecedor dos grandes problemas do Tottenham. O que me parece é que quando os caras chegam lá, tem uma cultura pré-estabelecida do clube em si, da estrutura,
de que tá tudo bem não ganhar. E não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. E aí pode passar o Conte, o Mourinho, o Postecoglou, todo mundo fala a mesma coisa. Enfim, coitado do Kane e do Dyer, que tiveram que ir para o maior da Alemanha para ganhar alguma coisa depois de anos e anos e anos de carreira, né? O Murilo Vaz manda aqui também. PSG e Inter na final. O que te surpreendeu mais nessa Champions? Os finalistas? Eu não me surpreendo com a Inter lá na final. Porque a Inter era aquilo, cara. É um time muito cascudo e chegou à final recentemente, né? Então, assim, não é surpresa a Inter na final. Talvez a caminhada, eliminar o Bayern, eliminar o Barcelona, a forma como que foi o 4-3 e tal, é surpreendente. Mas a Inter na final em si não é. O VSR tem falado muito, né? Desde do mata-mata. Perdão. Que a Inter era um time favorito para chegar longe. E chegou. Time cascudo, time que mantém 8 jogadores, né? Do time que entrou em campo. No time titular do time que entrou em campo contra o Manchester City na final de Istambul. 8 jogadores é muita coisa, é a base. Agora, o Paris Saint-Germain me surpreende. Me surpreende porque não é assim. No início da temporada a gente não viu o Paris Saint-Germain ali. No meio da temporada ninguém viu o Paris Saint-Germain ali. Porque o time estava mal, o time quase ficou de fora da fase mata-mata da Liga dos Campeões. E é um processo de recuperação muito grande em 2025 com o time ajeitadinho. Tá todo mundo remando para o mesmo lado, com várias características importantes individuais, jogadores muito bem, né? Jogadores com fome, jogadores jovens, uma mudança de mentalidade dentro de um projeto que termina da forma que termina. Eu falo muito sobre isso no vídeo pós-jogo contra o Paris Saint-Germain, contra o PSG e Arsenal. Então vai lá, quem não viu ainda, um pouquinho mais sobre o Paris Saint-Germain. E aí, Mike, Musiala ou Wirtz, qual o melhor, mais decisivo? É uma boa discussão, vocês ficam me colocando nesses problemas. Para de arrumar problema pra mim, cara. Eu acho que hoje, o Musiala tá um passinho à frente do Wirtz. Mas acho que o Wirtz, por tudo que já jogou, pelo que já conquistou, mas acho que o Wirtz tem um potencial enorme de brigar até por prêmio de melhor do mundo. Você é apaixonado no Wirtz, eu gosto muito, cara. E eu converso com gente que convive com o Wirtz no Bayer Leverkusen, que vê o Wirtz de perto. O Bayern de Munique, falei agora, pagou 100 milhões de euros para o Harry Kane, na maior transferência da história do clube, e se contratar o Wirtz, que está próximo de acontecer, pelas informações que vêm da Alemanha, né? O Wirtz quer o Bayern quer o Wirtz, agora tem que chegar a um acordo com o Bayer Leverkusen, vai pagar uns 120, 130, quem sabe até com os prêmios, bonificações, 150. Então, honestamente, o potencial do Wirtz é de brigar por ser melhor do mundo. É que agora está surgindo esse extraterrestre que é o Lamine Yamal, que eu não sei onde é que esse moleque vai parar, né? Porque ele ainda está muito em evolução e tem 17 anos. E a gente já está falando dele melhor do mundo, ou brigando para ser o melhor do mundo. Então eu acho que ele vai monopolizar por algum tempo, em algum momento, essa disputa. Mas o Wirtz indo para o Bayern de Munique, o Bayern se reforçando da forma que está prometendo reforçar, ele ganhando títulos coletivos, e dentro de um contexto de uma Alemanha que, para mim, chega na Copa do Mundo 2026 fortalecida, depois da Eurocopa que fez, acho que pode dar bom. Acho que pode dar bom. O Mestre Stifler manda aqui uma muito boa, mas difícil. Gyökeres, Kane, Mbappé, Lewandowski e Lautaro. Quem faz uma temporada melhor? O Gyökeres, em termos de números, o que ele tem feito em Portugal, como os jovens gostam de dizer, ele zerou o game aqui e tá brigando por chuteira de ouro e é um monstro, uma bomba. Se fosse hoje para contratar um cara dentro de um contexto, pensando financeiramente, nos 70 milhões de euros ali, o Gyökeres era a minha primeira opção. Para muitos clubes, inclusive Arsenal, Liverpool e tal. Porque eu acho que é realmente muito bom jogador e eu acho que ele é um cara que vai manter esse nível. Pela fome que tem, pelo jeito que joga, precisa ter um bom encaixe ali em alguns times, mas eu não posso compará-lo com a temporada, por exemplo, do Lautaro, que está na final da Liga dos Campeões, brigando por título dentro do cenário italiano. Assim,
A representatividade do Lautaro dentro da Internazionale, ela tem um alcance maior por aquilo que a Internazionale está brigando dentro da temporada. Então é complicado. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Kane faz uma temporada melhor que todos os que você mencionou aí. Ganhou a Bundesliga, não ganhou a Champions. E o Lautaro, se ganhar a Champions, vai passar nesse status para mim. Mas a temporada do Kane é absurdo. O Lewandowski também, em termos de números, é absurdo, mas ele nem é o terceiro melhor jogador do Barcelona na temporada. Mas eu vou com Harry Kane, o homem de um título só. Road Big Dream. O que você achou do novo Papa? Eu acho que agora aquela música Panamericano ficou fazendo mais sentido. Ficou fazendo mais sentido. Que Deus abençoe o Papa aí. Murilo. Não, Murilo Vaz, já falei vários, hein, Murilo? Para de mandar 200 perguntas. Não, manda. Manda que eu seleciono aqui. O Silas Batista, Dembélé atingiu o potencial que se esperava dele? Sim, brigando por melhor do mundo na temporada. E eu era um dos que não acreditava não, viu? Achei que o Dembélé não ia chegar a jogar a bola dessa forma. Mas é um cara que tem muita qualidade, já tinha antes, e agora parece que focou de vez com o Luiz Henrique, né? Pô, ele tem uma capacidade muito grande de finalização com as duas pernas, impressionante. E ele tem feito uma função de falso 9 muito bem executada, né? O primeiro gol diante do Arsenal na eliminatória mostra muito isso. Ele vindo buscar a bola no meio campo, rasgando e quebrando as linhas, atraindo a marcação, passando por Kvaratskhelia, depois se posicionando exatamente certinho na direção em que o Kvaratskhelia jogou a bola, com o corpo pronto para bater, fez a batida. Ele tá jogando muita bola, o Dembélé. Rapaz, Quesada, você gosta de energéticos? Eu amo Monster Mango Louco. Pô, isso é um nome de energético? Eu gosto, mas eu não tomo, não exagero. Que nem a vodka, né? Parei em 2018. Eu tento não exagerar, porque eu não sei, né? A longo prazo, você tomar um energético por dia, o que vai te acontecer? Mas eu curto, cara. Especialmente no calor, que eu não gosto de tomar muito café. Porque o café, primeiro que deixa os dentes tudo amarelo, né? E depois, porque no calor não faz pra mim tanto sentido assim. O energético, cara, dá um up. Mais um up. Enfim. Alô, marca de energético, hein? Tamo aí. Rômulo Gambacorta. 3 melhores músicas do Legião Urbana pra você. A gente fez um programa maço do melhor futebol do mundo, acho que foi quinta-feira, e ficamos brincando com as músicas do Legião Urbana, e eu defendi o Legião Urbana, porque tem gente que eu não consigo entender como o cara gosta de Los Hermanos e não gosta de Legião Urbana. Faz sentido pra mim. Mas, cara, tem algumas. Eu gosto muito de Faroeste Caboclo. Acho que é uma obra-prima. Uma obra-prima. É de um storytelling, de uma capacidade de engranhar na tua cabeça de uma forma gigantesca. Eu gosto de Cedo, apesar da simplicidade da letra, é uma música bonita. E eu gosto de Índios, apesar de muita gente não gostar. Tá, e tem outras, Pais e Filhos. O repertório do Legião é uma sacanagem. Giz é uma obra-prima. Não me enchem mais o saco criticando Legião Urbana. Muita gente perguntando aqui sobre o Derby de Lisboa. Também não fiz vídeo. Eu sou um lixo. Mas não tinha como. O Fornat da Vocacia, pô. Benfica Sporting e Lisboa ficará parada. Parou, né? Parou não só Lisboa, aqui no norte também. Todo mundo queria ver esse jogo. Nem só de benfiquistas e sportinguistas viveu a audiência dessa partida. E terminou 1-1. Eu assisti o jogo. Não estava com condições de ligar a câmera e gravar, mas eu assisti o jogo e vou falar de alguns pontos rápidos aqui. Primeiro, o gol que sai cedo é uma aula de atrair marcação do Gyökeres. Ele vai conduzindo a bola e ele vai empilhando os jogadores do lado do campo para dar mais espaço para o Trincão. E ele faz a assistência de uma forma muito inteligente,
com a parte externa do pé e o Trincão vai lá e faz um belo gol. O gol cedo condiciona um pouco o Benfica, mas também faz com que o Sport dê um passo atrás naturalmente. Depois, eu achei que o Benfica foi melhorando no jogo, criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas não foi tão eficiente, mas depois no segundo tempo achei o Benfica melhor em vários momentos. E o gol do Benfica é também uma obra de arte do Pavlidis, cara. O Pavlidis encarnou o Dennis Bergkamp ali, né? Ele foi girando, foi com a bola colada no pé, passando pelos marcadores, deixando gente escorregando. Também teve gente que escorregou a mais ali também, né? Acho que foi o John Mandé que deu um espacate ali. Foi girando, foi tornando, achou o Aktürkoğlu uma assistência de gênio para o Aktürkoğlu fazer 1-1. Portanto, o que foi engraçado é que os dois centroavantes que a gente esperava que fizessem os gols foram os caras das assistências e o jogo terminou 1-1. Tem mais uma rodada, os dois estão com 79 pontos agora. Eu acho que em algum momento, se o Sporting vencesse o jogo era campeão, se o Benfica fizesse 2 gols de diferença era campeão, eu acho que em algum momento os clubes deram um passo atrás durante o jogo com o medo de perder. E o medo de perder, às vezes faz, sabendo que tem mais um jogo, às vezes faz você perder também a vontade de ganhar. Algum gênio falou sobre isso já, não sou eu que inventei essa frase, não. Então, sinceramente, eu achei que em algum momento o jogo ficou um pouco mais morno do que deveria. Também é um clássico, muita chegada, né? Muita marcação, muita rivalidade e tal. Mas o Benfica, para mim, sai pior, porque agora já não está mais na mão do Benfica. Se o Sporting vencer o seu jogo, é campeão. Se o Benfica vencer, tem que torcer para um empate do Sporting, pelo menos, para ser campeão. Ainda está tudo aberto, mas eu acho que o Benfica, por jogar em casa, por não ter conseguido vencer, sai com essa sensação de que poderia ter sido melhor. Samuel 1890. Com Lamine Yamal e Rafinha eliminados da Champions, quem você acha que leva a bola de ouro? Se o Paris Saint-Germain ganhar, eu acho que o Dembélé concorre brabo e feio. Ainda tem Nations e ainda tem Mundial de Clubes. E o Paris Saint-Germain e a França estão lá. Se a Inter ganhar, com o Lautaro sendo o protagonista da final, Lautaro briga forte e feio, até porque a Inter também joga o Mundial de Clubes. E se a Inter ganhar, mas o Lautaro não for o destaque da final e nenhum desses ganhar o Mundial de Clubes, e a Espanha vencer a Nations League com o Lamine Yamal, aí eu acho que o Lamine Yamal leva. Eu acho que o Rafinha, por conta de não ter o Mundial para o Barcelona, por conta de não ter também uma Nations League, e por conta do que o Lamine está fazendo nesses últimos tempos, apesar dele ter feito agora o Rafinha 2 gols contra o Real Madrid, e foi fundamental na vitória, eu acho que o Lamine Yamal vai superá-lo, não pela minha opinião, mas vai superá-lo na opinião de quem vota. Há uma mística, há uma aura, há um hype gigantesco em cima do Lamine, que eu acho que quem quiser desbancar nessa temporada vai ter que provar na prática, forte e feio, que é dele, entendeu? Que não tem como questionar. Mas de qualquer forma, e vai ser duro, tá? Porque o Lamine Yamal caindo nesse imaginário de melhor do mundo pela bola que joga e com justiça, ele vai ter muito voto automático daqui em diante. Isso é complicado, né? Para os outros. Mas veremos, calma. Talvez não seja nessa, mas certamente esse moleque vai ganhar uma bola de ouro na carreira. Uma é pouco. O Ramonete Ribeiro, tu é muito engraçado. Um beijo, obrigado. O Igor Reis manda aqui. Quem seria um xerife para a zaga do Bayern de Munique? Os caras estão falando do menino do Bournemouth, mas eu pensaria num cara mais... um nome mais forte. Eu acho que o Bastoni, eu tô encantado com o Bastoni. Vai ter vídeo aqui no canal só sobre o Bastoni, tá? No nosso Tatiquês. Eu acho que o Bastoni é a bola da vez, mas eu não sei se o Bayern vai querer investir.
Mas também pagou 80 milhões de euros no Delite, pagou 40 no Sacha Boey. Assim, tem grana. Tem grana. Então, a ver a situação aí do Bastoni, mas seria lindíssimo. O Pulqueiro. O que acha do Dorival falar que o Bidon é meia igual o Coronado? Eu vejo características diferentes. Tem jogadores que você consegue, pela qualidade e a leitura de jogo, modificar a posição dele e ele também fazer um grande papel como meia. Eu acho que hoje o Bidon ele é muito mais não é comparando os dois jogadores, estou falando de característica. Muito mais um Vitinha, muito mais um Pedri do que propriamente um número 10, um Garro, ou que deveria ser o Coronado, que é esse número 10. Então, essa é a minha visão. Eu acho que ele tem uma capacidade muito grande de organização, de retenção, de controlar tempo de jogo, que não o torna necessariamente o cara da última pifada ali, da verticalização, do remate de fora da área, apesar de chutar muito bem. Mas é um jogador muito novo, você consegue lapidá-lo para outra posição. Se o Dorival conseguir fazer isso, show. Mas enquanto não faz, para mim o Bidon tem que jogar de número 8. J.R. Brito fala, vai cobrir a final da Liga dos Campeões? Esse tema é sigilo absoluto. Não podemos revelar nada sobre isso. E tem muita gente que ainda não sabe o que vai fazer. Então, não podemos falar sobre. Israel Passos. Além do tripé do Marcelo Beckler, quais outros tripés do jornalismo esportivo você já mexeu? Já mexi muito tripé. Já mexi no tripé do Fred. Vocês são desgraçados. É isso que vocês são. Souza, OFC. Primeiramente, saiba que você é o melhor jornalista do mundo. Calma. Não põe pressão que eu não sou feijão. Segura aí a emoção, vai. Por que prefere o Wirtz? Porque o Wirtz prefere o Bayern mais que tudo. A pergunta é boa. Recentemente o Wirtz deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que ele tem a honra de ter vários clubes batendo na porta e tal. E que o destino dele muito provavelmente passa pela Alemanha. Mas, assim, vocês têm que entender uma coisa. Para um alemão, o cara que nasce na Alemanha, que começa a jogar bola na Alemanha, que fala alemão e não outros idiomas, jogar no Bayern de Munique já é o topo da montanha. O moleque nasce e a meta máxima dele dentro da Alemanha é jogar no Bayern de Munique. Eu acho que com a globalização, isso tem mudado um pouco. O cara quer jogar no Real Madrid, quer jogar no... Mas na Alemanha, o cara precisa jogar no Bayern de Munique para marcar uma época dentro do futebol alemão. A torcida do Bayern de Munique e o contexto do Bayern de Munique, o clube, que é um clube que fatura 1 bilhão de euros por temporada, é maior do que qualquer coisa possível dentro do futebol alemão. Então é muito sedutor, atrativo você ter o Bayern batendo na porta e falando, você é o cara pro nosso projeto, ó, você vai jogar no Bayern, ficar perto dos seus familiares, do seu contexto de Alemanha, perto da seleção alemã, do lado do cara que vai ser o cara junto com você na seleção alemã, o Musiala, e a gente vai te pagar o tanto quanto o Real vai te pagar, o City vai te pagar, ou qualquer outro clube vai te pagar, e você vai ser o nosso protagonista, a gente quer você aqui. O cara não fala inglês, ele tem tempo, ele tem 21, né? Ele tem tempo de ir pra fora depois, jogar uns 3 aninhos, 4 aninhos no Bayern, e no auge dele jogar no Real Madrid, no Manchester City. Hoje, por exemplo, no Real Madrid ele não teria espaço, porque ele é muito bom, mas os caras estão reclamando do quarteto lá, que não dá pra acomodar todo mundo jogando. Então ele teria que chegar e brigar por lugar na equipe com o Bellingham. Então, assim, é complicado. No Manchester City, sim, ele cairia como uma luva no lugar do De Bruyne, mas é o que eu tô falando, você vai mudar totalmente de contexto do lugar que você está, sendo que tem um gigante. Que clube que é maior? Bayern ou Manchester City? Ah, mas tem a Premier League, essa dinha. Sim, mas dá tempo ainda. Então o cara tá pensando dessa forma, sacou? Rodrigues KR, Bayern de Munique com Xavi Simons, Wirtz,
Nico Williams, saiu essa do Nico Williams aí, vou falar sobre isso. E Schlotterbeck. Não, mas aí não. Para mim não dá para contratar o Wirtz e o Xavi Simons. Ainda mais porque a renovação do Sané, enfim, Gnabry tá ali ainda. Não sei se Coman vai sair ou não sei o que vai acontecer. Mas o ponto é que aí você começa a acumular jogador e não é bom pro vestiário você ter jogadores que querem jogar no banco. Querem jogar toda hora ou querem ser titulares no banco. Assim. Por isso que é tão difícil você contratar um substituto pro Harry Kane. Porque o cara vai jogar basicamente a temporada toda e você vai ser um eterno reserva. Então, falando do Patrick Schick agora, seria uma ótima opção por característica, mas é difícil. É difícil. Sobre o Nico, eu acho que seria lindo, cara. Você ter o Olise, o Nico, o Musiala ou o Wirtz e o Harry. E você também pode, obviamente, ter o Harry não jogando todas e o Musiala e o Wirtz ficarem trocando de posição, ou, por exemplo, os laterais pisarem mais na área, como era a equipe do Bayer Leverkusen e tal. Mas mesmo assim, se vier o Nico Williams, por exemplo, que se fala hoje na Baviera que é uma possibilidade, você já cria um problema. Ou o Wirtz ou o Musiala teria que ir para o banco. Ou o próprio Nico Williams para o Musiala passar pelo lado esquerdo. Então, vai ter que ser uma janela cirúrgica. Agora, o Schlotterbeck pode trazer ontem. O Schlotterbeck, o Bastoni, esse tipo de jogador é para trazer para ontem. O Bayern de Munique precisa de pelo menos 2 bons zagueiros e um world class. E um lateral direito. Manda o Sacha Boey embora, valeu, um abraço. E um lateral direito, porque o Leimer tem seus dias, mas não é lateral direito. Ele joga improvisado ali. Antônio S. Castro, qual o clube que o Mora, né? Do Porto se encaixaria melhor quando ele sair do maior de Portugal? Quando sair vai ser uma grande venda. Eu acho que o Paris Saint-Germain, no lugar do Fabian Ruiz, já pensou o meio-campo João Neves, Vitinha e Moura? Seleção portuguesa ia abrir um sorriso de orelha a orelha, né, por beber dessa água. Acho que o Paris Saint-Germain podia ser uma boa, até por conta dessa nova fase de dar moral para os jovens com fome, né? Eu acho que seria uma boa. Eu acho que pode ser uma boa também o Barcelona. Ele tem um quesinho ali de Barcelona, dá para jogar um meio-campo no lugar do Dani Olmo, por exemplo. Na Inglaterra, se ele for nas mãos do Guardiola, é óbvio que o Guardiola vai fazer dele um bom jogador. Mas eu vejo alguns clubes antes, né? Barcelona e Paris Saint-Germain seria diferente. Ih, rapaz. O Julião mandou aqui. O que te marcou mais nessa transmissão da semi-épica e como é a parceria com o Marcelo Beckler? O que me marcou mais foi o gol do Acerbi, mais do que o do Fratesi. O gol do Acerbi tem um mapa que viralizou aí no Twitter que mostra os pontos em que o Acerbi tocou na bola dentro de campo. E você vai ver, não tem praticamente nenhum ponto acima da linha, né, do meio campo. Ou seja, o zagueiro obviamente tocou muitas vezes lá atrás, mas não, ele não subiu várias vezes. Foi uma só. Tem um pontinho só dentro da área, que é o que ele faz o gol, e um gol de centroavante, porque é difícil. A bola do Dumfries vem forte. Para você meter aquela bola e fazer ela subir na lua, foi certinho, cara. Bateu, matou o goleiro. O gol do Acerbi. E como é a parceria com o Beckler, cara, eu gosto muito de trabalhar com o Marcelo, porque o Marcelo, ele é muito, muito bom no que ele faz. Então, você tem ali uma segurança. Qualquer bola que você... A nossa equipe de correspondentes é muito foda. Vocês sabem disso. Então, a maioria não, todos, mas, enfim, tem essa característica de dominar a bola e sair jogando. Mas o Marcelo é um cara especial nesse sentido, é um cara muito assertivo nas palavras. Ele consegue concatenar muito bem os pensamentos e ser, enfim, vertical naquilo que ele está falando. Então, é muito bom ter essa relação, porque se você joga uma bola, o cara domina
e vai sair coisa boa dali. E no final das contas, a gente tem uma química da quinta série de- e que a gente fica. Porque a gente é assim fora do ar, sacou? A gente fica fazendo essas brincadeiras o tempo todo, inclusive brincadeiras que nem podem ir pro ar, que é legal. Dentro de uma cobertura, o Marcelo é um cara que gosta de treinar, vocês sabem disso, eu também gosto de treinar, apesar dessa minha skin cachaça. Eu gosto de correr, gosto de treinar. Então também tem essa simbiose aí. Para mim é uma honra trabalhar do lado do Fred, da Carol, da Clara, da Tati, da equipe toda de produção, transmissão. Pô, o Jorge Igor, foi a primeira vez que eu trabalhei em loco. É muito, muito, muito bom, muito concentrado, muito sério naquilo. O Vitor Sérgio é um maluco também, mas muito bom no que faz. O Rafinha foi a grande surpresa da, da parada. Assim, o Rafinha entende muito de muita coisa. Eu conversei muito com o Rafinha sobre o Bayern de Munique. Soube de algumas coisas que eu não sabia. E ele é um cara muito gente boa. Então, assim, veio agregar e muito, cara. Agora na final da Champions ele vai estar. Espero que eu esteja lá também. Porque é um cara que eu gostei muito de trabalhar e de trocar ideia, né? Então, assim, é um timaço. É um timaço. Umida Vitor mandou: o que você está achando do trabalho do Rubem Amorim no United? Se a gente olhar a tabela da Premier League, é um trabalho ruim, né? Mas se a gente olhar o que está acontecendo num contexto geral, é muito, muito positivo. E ele está quebrando algumas estruturas, alguns vícios internos do clube que vai ser importante no reflexo da segunda temporada. Ele vai fazer uma revolução no plantel, eu acho. Acho que muita gente vai sair, muita gente vai chegar. E na segunda temporada a gente vai poder cobrar melhor. Porque ele chegou também com o carro em movimento, né? Mas se ele ganhar a Europa League, cara, pô, classificar para a Champions, ganhando a Europa League, eu acho que ele conseguiu convencer os caras a jogarem por isso. Vai ser brilhante. Brilhante. E aí vai calar a boca de muita gente, né? Porque eu falei, tem que deixar o cara trabalhar. Dentro desse contexto aí de United, se você não der carta branca pro treinador, não der confiança, e eu acho que o torcedor comprou muito isso, né? O torcedor trata o Ruben, apesar dos resultados ruins dentro da Premier League, muito, muito bem. Como um cara que está ali remando para tentar ajudar. Então essa confiança é importante. Ele está recuperando jogadores. O Maguire, o Casemiro. Contar um bastidor para vocês. Antes dele, no jogo contra o Manchester City, a gente já sabia que ele iria pro United. E eu falei com ele ali nos meandros do estádio José Alvalade, falei: "Ô, mister, recupera o Casemiro para nós, porque estamos precisando, hein?" E ele olhou para mim, deu uma risada e falou: "Não, vocês têm muitos, muitos talentos." Talvez nem ele mesmo sabia o quanto era importante o Casemiro. E o Casemiro bem é isso aí. Olha a importância dele contra o Atlético de Bilbao. Enfim. Recupera lá, mister, porque realmente nós estamos precisando de um Casemiro na seleção. E já tem que voltar, né? Fato. Mouzanes, qual a melhor cerveja da Europa, tirando a da Alemanha, claro, a belga? Não tem muita conversa, não, é a belga. E a belga tem para todos os gostos. Tem umas lá que eu não gosto, que são mais fortes, mais compensadas. Particularmente eu gosto de uma cerveja mais leve. Mas, pô, a belga tem tanta, tanta, tanta tradição e tanta opção que é por aí. O André Roberto, o que você acha do Dorival? Deve melhorar no Corinthians além da zaga? O que você acha que ele deve melhorar? Eu acho que é a pressão alta, sim, sim. Pô, matou a pau, André. O Corinthians vai fazer as coisas melhor em termos de unidade, né? E toda hora você repara no jogo do Corinthians, todo mundo fazendo algumas coisas erradas em termos de marcação, pressão alta, e o Memphis fazendo assim, outros jogadores fazendo assim, que é realmente assim, ninguém está fazendo o que deveria fazer muito bem. Então acho que o Dorival tem essa missão. O Edu Baciega sempre quis ser jornalista esportivo. Conte como foi seu início, faculdade, estágio, etc. Cara, eu já falei sobre isso aqui. Eu fiz a Metodista de São Paulo, né? Na época era muito boa, agora eu não sei como é que tá, não. Já ouvi relatos de que não tá muito boa.
Morei, inclusive, em São Bernardo um tempo para fazer a faculdade. E foi muito boa, porque foi uma faculdade muito prática. Só que eu saí de lá com alguns planos, cara. Eu não estava tão certo que eu iria ser jornalista esportivo. Eu acho que você tem que ter alguns planos. Trabalhar com conteúdo, trabalhar com marketing de conteúdo, trabalhar com outras possibilidades para você não se frustrar, né? Porque o pior inimigo do homem é a frustração. É um sentimento horrível. O cara fica noiado. Então, sinceramente, foi por aí. E aí eu comecei com outras coisas. Tanto que eu cheguei aqui em Portugal, eu não fazia o que eu faço hoje, e fiz uma pós-graduação na Porto Business School, mais voltada para a parte de marketing, de comunicação, chamava comunicação empresarial, né? Para ter outras opções. O leque tem que estar aberto. E depois, estágio não remunerado ou remunerado, e vai correr atrás para trabalhar, porque no final das contas a base de contatos vai ser fundamental para você. E para terminar, porque domingão tem que ser com a patroa também. Tiago Hidalgo, quantas finais de UCL você já esteve presente em loco como correspondente? 8. Cardiff, Kiev, Madrid, Lisboa, Porto, Paris, Istambul, Londres. Munique seria a nona. La nona. La nona. Beijo pra vocês, hein? Gelada. Oh.